Ricardo Jordão é fundador da Biz Revolution, criador do Epicentro e tem mais de 25 anos de experiência com marketing digital e e-commerce. É autor do livro Quebra Tudo e de mais de 30 mil artigos sobre marketing, vendas, empreendedorismo e inovação. Cara, Grande, Sandro. obrigado por estar aqui de novo conosco. Obrigado você. Já é a segunda vez, lá o aluno do meusucesso.com já tem acesso ao módulo que nós fizemos. Você está comentando faz um ano, né? Foi Fizemos em aniversário. outubro, faz quase um ano atrás. Tá aí, assiste aí, se não assistiu, assiste aí, cara, você vai gostar. E agora hoje nós vamos... Qual que você vai abordar aqui hoje Jordão, pra o gente? retorno, né? O retorno. O que você vai abordar aqui pra gente hoje? O que você trouxe pra galera de casa aqui hoje? Ah, cara, acho que tem que vender, né? Certo, com certeza. Então, para vender, a gente tem que conversar com as pessoas certas. Então, vamos falar sobre como marcar a reunião, como falar com as pessoas que você quer tanto falar e não está conseguindo. Show de bola. Amigo, eu vou lá acompanhar, aprender, daqui a pouco eu volto. Valeu. Valeu. Então, galera, beleza? Quem é vendedor aí, levanta a mão. E vocês que estão aí na internet, levanta o mouse. Se tiver mouse, né? Quem é vendedor, levanta a mão, que eu não vi. Quem não levantou a mão está demitido. Entendeu? Porque na empresa tem o lado solução e o lado problema. O lado solução é vender, o lado problema são as despesas. Então eu vi aí um Zé Mané aí que não levantou a mão. Quem não levantou a mão, deve ter falado assim, eu não sou vendedor, não vou levantar a mão, eu sou diretor financeiro. Você não é diretor financeiro, velho. Você é despesa. Você é uma despesa. E você que está na internet, falou, não levantou a mão porque eu trabalho com TI, eu sou de TI, eu sou de logística, eu sou de RH, eu sou da... Você não é, cara. Você é uma despesa. Beleza? E se eu fosse seu chefe, você estava fora. Todos têm que se envolver com vendas. Todos têm que se envolver com vendas. Beleza? Faça um favor a si mesmo, cara. Aprenda a vender. A habilidade mais importante que você tem que desenvolver. Senão você não arruma mulher, vai terminar solteiro. A mulher também vai terminar solteira. Você não vai conseguir ensinar seu filho a importância de estudar inglês no WhatsApp. Né? O moleque vai terminar mal e porcamente você não falar em português. Não é? Então vocês têm que aprender a vender, cara. Agora, quem acha que vai sair daqui melhor do que chegou, levanta a mão. Então agora quem levantou a mão está demitido. E você que está assistindo isso aí, acha que assistir uma live class, você vai ser melhor? Não vai, velho, não vai. Porque ninguém é melhor do que ninguém por saber. Eu sou melhor que você, né? Ou alguém aqui é melhor que o outro, por fazer, cara. Por fazer, entendeu? Por fazer. Então, você só vai ser melhor... A palestra não vai tornar você melhor, mas você vai ser melhor se você notar umas 5, 6 coisas aí e a partir de amanhã se comprometer a fazer essas 5, 6 coisas que você vê. Porque a gente está cheio de querendo aprender e conhecimento não é acumulativo. O que aquela sua professora gordinha de geografia do 2º grau te ensinou, você não lembra nada hoje. Você não usou. Então, não é acumulativo, cara. Você já se formou em planejamento estratégico? Quantos planejamentos você fez? Nenhum? Você não manja de planejamento, velho, por mais que você tenha um diploma. Então tem que fazer, beleza? Fazer. Em 2016, não leiam livros. Em 2016, estudem livros. Em vez de ler 50 livros esse ano, estude 4 livros. Põe em cima da sua mesa, arranca as páginas, pendura nas paredes, rasura, põe amarelo. E viva e pratique 2, 3, 4 livros. Em vez de falar que você lê livro pra caramba e não pratica nada. Você sabe tudo, mas não sabe fazer. Não é? Beleza? Esse país aqui, essa cidade, para quem não conhece, cara, tem um prédio aqui chamado Copan, que é um negócio assim meio linguição. Mora 1.500 pessoas naquele troço. Né? Traficante, todo tipo de doido mora lá. Mora o professor da USP lá. Porque ele não foi capaz de criar emprego. Ele sabe ler tudo, PhD de escambau, mas não consegue vender a ideia dele para ninguém. Mora lá no Copan. E deve ter um cara que não tem estudo nenhum, né? Você vê os estudos do Meu Sucesso, tem uns tiozinhos aí, né, que construíram empresas enormes, e o cara não tem 2º grau completo. Mas simplesmente o cara foi lá e faz as coisas. Beleza? Não é não? Tem que ser vendedor, cara, e fazer coisas. Essa conversa de hoje aqui é sobre como marcar uma reunião com qualquer pessoa, né? Inclusive um título aí, parece título de promessa, assim, de, né, vai conseguir o céu na terra, sei lá, né, um negócio assim. E a parada é o seguinte, é meio uma pegadinha, como conseguir marcar uma reunião com qualquer pessoa? Essa pergunta está errada se você pensa assim, se você pergunta isso. Como eu consigo marcar uma reunião com não sei quem? Está errada a pergunta. Você tem que falar assim, em vez de querer marcar com qualquer pessoa, você vai vender mais se você tiver uma lista de pessoas que você quer vender.
Como a gente estava falando antes de começar, que eu perguntei quem tem meta, e metade nem levantou a mão aqui na sala. Se você não sabe para quem você vai vender, você não vai conseguir marcar nem reunião com esse cara. Não é? Você tem que começa aí, vendas. Quais são 100 caras? Eu quero que você... Não é? Estou falando assim, 1000 caras, 100 caras. Vamos combinar? Vamos combinar que todo mundo está assistindo aí, vai se comprometer a partir de amanhã ter na lousa, na parede do seu escritório, uma relação, naquela lousa que não tem nada hoje escrito, 100 nomes de empresas, 100 nomes de pessoas. Quer fazer uma reunião com o Flávio? Né, o Flávio Augusto, quer marcar uma reunião com o Flávio Augusto? Beleza, bota o nome dele lá. Flávio Augusto, até 31 de dezembro de 2016, eu vou almoçar com o Flávio. Bota isso como meta, porque parte da resposta é essa. Você não é qualquer pessoa, você tem que ter um alvo. Quem são 100 caras? Beleza? Parte da resposta aí. Por outro lado, não tem nada a ver, velho, você querer marcar uma reunião com o Flávio Augusto. É tipo 1983 esse jeito de pensar. Sabe por quê? Pessoas que pensam assim têm um mindset errado, né? Tá na moda falar mindset, não é não? Vocês não estão falando mindset na internet? Enquanto vocês estão tudo falando mindset, eu estou falando mind 8, mind 9, eu estou no mind 10. Cara, não tem nada mais babaca que você ficar repetindo essas palavras que os gurus inventam, velho. É jeito de pensar, meu, não é nada de mindset. Inclusive, esse é o problema de vendas. Vocês visitam clientes falando difícil e os caras não entendem e os caras não compram de vocês. Você chega no cliente e fala, eu vou mudar seu mindset. Vou fazer um turnkey aí, ó, da compliance. O cara não entendeu nada. Não é? Se o cara recebeu você, atendeu o telefone e não comprou, foi você que não soube se explicar. Então, não tem nada a ver, em 2016, querer marcar uma reunião com o Flávio. Pensar assim, para eu vender, eu tenho que ir no escritório do Flávio, sentar na mesa do Flávio e vender para o Flávio. Isso é 86. Quem aqui e quem aí já conseguiu vender, sei lá, alguns milhares de reais para um cliente e até hoje você não viu o cara? Levanta a mão. Quem já vendeu para alguém, você nunca viu o cara na vida ainda. Não é? Olha, ó, 50% para vocês saberem, levantou a mão aqui. Não é? Então é uma amostra, deve ter aí também. Tenho certeza que você já vendeu para alguém e você nunca precisou fazer reunião com o cara. É 1986 pensar assim, eu tenho que fazer uma reunião com o cara. Beleza? Então, para que no escritório do cara? Pare de pensar, isso aí é uma desculpinha de vendedor pangaré. Que eu viro pro cara e pergunto, por que você ainda não vendeu? Porque eu não consegui marcar reunião com o Flávio. Esse é o único jeito que você conhece? Eu preciso marcar reunião com o cliente. Se eu não conseguir marcar reunião com o cliente, consigo fazer a apresentação com PowerPoint. Vou até mostrar meu PowerPoint incrível. Epa, apertei errado aqui meu PowerPoint. Aqui é o meu PowerPoint. Se alguém quiser receber meus slides, no final, eu mando para você, que é um material riquíssimo. Eu mando os slides para vocês. Só tem cachorro nos meus slides. Só tem cachorro. Tá vendo? Outro cachorrinho. Não tem nada a ver com o que eu vou falar. Entendeu? Eu não faço mais slide, cara. Meus slides são de gato. O ano passado, você assiste a live class do ano passado, eu trouxe meus gatinhos. Hoje eu estou trazendo meus cachorrinhos e eu tenho meus bebezinhos. Na terceira live class, o retorno, relíquias da morte, retorno de Jedi, eu estarei aqui com meus bebês. Porque não tem nada a ver. Você fala assim, eu não posso visitar cliente porque eu não tenho uma apresentação da empresa. Os slides estão desatualizados. É desculpinha de vendedor medíocre. Eu não estou vendendo porque o cara não me recebe. É desculpinha de vendedor medíocre. X nas costas. Entendeu? X nas costas. Deve ter um outro jeito. E tem. Então, por exemplo, se você... Agora, antes, deixa eu falar um recado muito importante para todo mundo que é vendedor. Ouve, vou falar devagar até, para entrar na cabeça. E assista depois 30 vezes a live class dessa parte, para sair, para fazer uma lavagem cerebral na nossa cabeça. Que é o seguinte, você é vendedor. Quem é vendedor? Você, olha a frase. Você é vendedor. Foi contratado para vender o que a gente tem aqui para alguém que vai comprar o que a gente tem aqui com todos os defeitos do que a gente tem aqui. Então, nosso produto é caro, não consigo vender. Ele custa R$1.000. Cara, você tem que encontrar alguém para quem R$1.000 é barato. Não consigo vender porque tem um negócio verde. Cara, você tem que encontrar alguém que acha que é palmeirense. Não consigo vender porque o manual tem a letra Arial 9. Os caras não estão comprando por causa do manual. Cara, você tem que encontrar alguém que lê 9. Você entendeu, velho? Eu não consigo vender porque ainda não tem garantia no nosso produto. Cara, você tem que vender para alguém que não quer garantia.
Você entendeu ou não entendeu? Se não entendeu, assista, né? Essa live class 36 vezes. Porque você foi contratado para vender esse negócio que tem defeito, que é lento, que é caro, que não tem garantia, para alguém que não vai prestar atenção nos defeitos. Você entendeu ou não entendeu? Em vez de falar assim, quando você não baixar o preço, não dá pra vender. E quando der crédito, dá pra vender. E quando tiver no estoque, não dá pra vender. Quando tiver garantido, não dá pra vender. Porra, você é um Zé, velho. Você é um Zé Mané, que só dá desculpa. E ainda sorte sua que você não trabalha pra mim, senão já teria mandado embora. Sorte sua que você não trabalha em empresa japonesa, chinesa, alemã, americana e inglesa. Porque pra esses caras, se você fala isso, ô japonês, bota aí uma garantia, senão não consigo vender. O japonês todo educadinho fala assim, vamos matar esse cara. Entendeu? Mata, cara! Sorte sua, às vezes a gente tem um chefe bem Zé Mané, bem lento, que topa e cai nessas conversas de vendedor de desculpinha. Desculpinha. Então é o seguinte, você quer fazer uma reunião, vamos dizer assim que você definiu lá que os 100 caras que você quer pegar como cliente são os presidentes das 100 maiores empresas desse país. Certo? Tá difícil marcar reunião com o cara, né? Tá difícil passar por cima da secretária. Esse é outro Mind 8 horrível de pensar, sabe? Eu tenho que passar por cima da secretária. Que viagem! Você tem que ficar amigo da secretária. Quando você liga pra secretária, né? Às vezes tem isso. Ela fala, Alice, bom dia. Aí, Alice, beleza, Alice? Liguei pra falar com você mesmo. Pô, que legal, tô vendo aqui. Aí você é formada na PUC, né? Você já se preparou, leu ali em LinkedIn, dominou o troço. Pô, que legal se formar na PUC. Pô, a PUC, como é que tá a PUC? Gostou da PUC? Tô pensando em mandar meus filhos pra PUC. Pô, meu, que legal! PUC, né? E em vez de falar, Leli, sai da frente aí que eu quero falar com o Flávio. Ou pensar assim, que sacanagem eu vou contar pra Alice para ela passar eu pro Flávio. Porque essa Zé Mané é secretária. Só para informação de vocês, as secretárias dos caras manjam mais da empresa do que os próprios caras. Ou que os diretores que estão espalhados por... Eles conhecem tudo, elas conhecem tudo da empresa e você quer passar por cima da menina?
Olá, vou passar para vocês uma videoaula falando sobre o laudo para crédito de ICMS. Essa é a apresentação que nós enviamos para o cliente e o objetivo com essa apresentação é falar um pouco sobre esse serviço e também sobre outros serviços que nós realizamos de maneira um pouco subliminar. Nós trabalhamos com diversos serviços relacionados à segurança e economia com energia elétrica. Esse material, essa capa é a mesma que nós temos no folder. Isso vai em formato PDF para o cliente. E no segundo slide nós já tratamos sobre o laudo para crédito do ICMS, que é o nosso serviço que nós temos como objetivo nesse caso, com a mensagem de alertar ele sobre a possibilidade de economizar sem correr nenhum risco junto à Secretaria da Fazenda, ok? Como é que funciona isso? É o imposto que ele pode recuperar na forma de crédito que ele paga atualmente na fatura de energia elétrica, ok? Apresentamos para esse cliente diversas empresas que nós já temos hoje espalhadas em diversos estados com diversos segmentos diferentes. Nesse momento, nós também, através de uma conversa prévia que nós já fizemos com esse cliente, alertamos ele que temos clientes de pequeno, médio e grande porte. Tá? Clientes com faturas de energia que variam de valores que começam geralmente em torno de R$2.000 e podem ir até valores que ultrapassam R$2 milhões. Okay? Temos diversos cases em relação a isso. Aqui são alguns dos nossos clientes, nós enviamos para ele no slide também, mas é importante ter uma visão e um conhecimento sobre quem são esses clientes. Principalmente na hora em que você estiver prospectando uma determinada cidade, verificar se não tem nenhum cliente próximo daquela cidade que você está prospectando e que seja referência na região. Então, com o intuito de buscar referência, hoje o nosso foco é buscar grandes clientes a nível nacional, no sentido de ter grandes referências, empresas conhecidas nacionalmente. Tá? Aqui nós alertamos também esse cliente, nós realizamos outras atividades, como, por exemplo, seminário de manutenção. Nós temos ali um slide, uma foto de um seminário que foi feito na BRF, apresentação de workshop. Esse workshop nós organizamos, né, em Curitiba, todo feito pela DM, com diversas empresas multinacionais que estiveram participando e apresentando nesse evento. Semana acadêmica em universidade, também realizamos esse trabalho. Tá? Essa foto mostra uma palestra que foi feita na Universidade de Londrina. Temos palestra em CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidente do Trabalho, onde nessas fotos mostram o que foi feito na Copel. Realizamos também o Projeto Qualificar, que são treinamentos para eletricistas. Esses cursos são feitos de maneira gratuita, com uma carga horária de 30 horas. Palestra no Corpo de Bombeiros. Então, todas essas palestras têm como objetivo conscientizar a população sobre os riscos com energia elétrica. Tá? Precisamos fortalecer o nosso posicionamento em relação a esse serviço, faz parte do nosso plano de ação, levando até as empresas essa conscientização. Tá? Então isso vai estar como nosso carro-chefe, né, para esse semestre segundo semestre de 2017, tá? Mas nós já vamos começar a trabalhar isso em maio desse ano. Aqui é um pouco sobre a legislação. Então, como é que funciona essa questão do crédito do ICMS? Existe uma lei orgânica do ICMS que dá direito a a recuperação desse imposto nas áreas que estão associadas ao processo de industrialização. E esse processo de industrialização, ele envolve o depósito, armazenagem, entrepostagem, secagem e beneficiamento da matéria-prima. É como se em todas essas áreas você pagasse a energia elétrica sem a incidência desse imposto. Tá? O ICMS hoje ele é um imposto estadual, você paga para a Secretaria da Fazenda estadual e ele varia de estado para estado. Por exemplo, no Paraná, ele representa 29% do valor da fatura de energia elétrica. Em Santa Catarina, ele representa 25%. Tá? Assim como no Rio Grande do Sul é diferente,
São Paulo também é diferente. Então, em cada estado, antes de nós fazermos a negociação, nós temos que saber qual que é a base de imposto que nós temos naquele estado em relação à energia elétrica, ok? Vamos pegar, por exemplo, em Santa Catarina, quando vocês estiverem negociando com o cliente, se a fatura dele for de R$100 mil, o imposto representa 25%, ou seja, R$25 mil. No entanto, em Santa Catarina, as empresas podem recuperar até 80% desse imposto, que seria do total de 25 mil, na forma de crédito. Então, quanto é 80% de 25 mil? 80% de 25 mil dá 20 mil reais. Tá? Isso eles podem estar recuperando sem a necessidade de terem um laudo técnico. Caso eles queiram recuperar um percentual maior do que 80%, aí sim é necessário ter um laudo técnico. Nós temos hoje clientes que chegam a recuperar 99% desse ICMS, ok? Então, nesse caso, você estaria saindo de 80% e aumentando 19 pontos percentuais, ou seja, indo de 80% para 99%, ok? Então, você teria uma possibilidade, por uma fatura de 25 mil reais, de sair de 20 mil reais e recuperar, vamos supor aqui, 24.500 reais, tá? Ou seja, você está aumentando ao mês um crédito de 4.500 reais, ok? Existem diversas empresas em Santa Catarina que não possuem laudo técnico, que elas recuperam somente 80%. Então, nesse caso, nós vamos simular para esse cliente uma possibilidade de aumentar essa relação percentual dele de 80% para 99%, né? Tomando como referência cases. Não significa que o laudo dele vai ser 99%. Pode ser que, após a elaboração do laudo, ele possa recuperar somente 90%, ou 95%, ou 97%. Isso tudo tem que ficar muito bem claro para o cliente. Nós não podemos fazer falsas promessas. Nós temos que alertar ele, informando que temos clientes que recuperam 99%, tá? Mas que ele pode recuperar 95%. E aí, nesse caso, nós vamos simular um valor médio com ele de recuperação. E esse valor médio vai ser de 95%, ok? Essa situação nós vamos trabalhar para cliente que tem uma fatura de até 20 mil reais, tá? Ou seja, se a fatura dele for 15 mil reais, for 20 mil reais, nós vamos trabalhar com o valor de laudo com preço fixo, ok? Nós vamos passar para ele um valor de, por exemplo, 2, 3, 4 mil reais para a elaboração desse laudo. Então, a nossa área técnica vai estar avaliando o preço do trabalho. E a área comercial vai estar enviando o orçamento para ele com esse valor, ok? Nós temos uma outra situação para clientes onde a fatura ultrapassa 20 mil reais, e é importante que vocês deem pausa no vídeo e anotem essas informações. Então, acima de 20 mil reais, nós vamos conversar com o cliente sobre uma possibilidade de pegarmos uma parcela da economia que ele vai estar obtendo. E isso caso ele esteja recuperando somente 80%, ok? Então, eu vou repetir. Você entrou em contato com o cliente, ele tem uma fatura, por exemplo, de 50 mil reais e não tem um laudo técnico, nós vamos falar para ele que nós podemos fazer esse laudo para ele e vamos assumir todo um risco em relação à elaboração desse laudo. Nós não vamos cobrar nada dele, ok? E após ser concluído o laudo, nós vamos estar nos beneficiando ou sendo remunerado, melhor dizendo, com a diferença ou o acréscimo de economia que ele está tendo. Então, se ele passou a recuperar de 80% para 90%, 90% seria o percentual que deu o laudo, ele está tendo uma economia a mais de 10%. Então, simulem aí quanto que é essa economia. A fatura dele é 50 mil reais, ok? O ICMS é 25%, tá? E ele está economizando 10% a mais em cima disso. Perfeito? Vamos lá, simulem aí, anotem, façam essa continha. Deem pausa no vídeo nesse momento, ok? Então vamos lá, agora eu estou fazendo um estudo de cabeça para que a gente possa ter uma ideia de uma maneira muito simples como é que isso pode ser feito. Vamos pensar na fatura de 100 mil reais. Se a fatura é de 100 mil reais,
o ICMS é 25%, é 25 mil, ok? Eu tenho 2.500, 25 mil. Quanto é 10% de 25 mil? 10% representa R$ 2.500, ok? Então vamos pegar uma situação em que o cliente saiu de 80% para 90%, ele aumentou quanto de economia ao mês? Aumentou R$ 2.500. Isso por uma fatura de R$ 100 mil, ok? Agora, se a fatura do cliente é R$ 50 mil, R$ 50 mil é metade de 100 mil, perfeito? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqueles mesmos 2.500 e vou dividir por 2. Então eu tenho 1.250. Então eu sei que para um cliente cuja fatura é R$ 50 mil, tá? Se ele vem recuperando 80% desse ICMS, tá? Que no caso representa R$ 12.500, que é a metade de 25 mil, por uma fatura de R$ 100 mil, perfeito? Então, quanto ele vai recuperar a mais se ele sair de 80% e ir para 90%? Ele vai recuperar 10% de 12.250, perfeito? Que é 1.250 a mais ao mês, ok? Como é que nós vamos negociar com esse cliente? Durante um determinado período de tempo, alguns meses, por exemplo, 4, 5, 6 meses, nós vamos pegar essa parcela da economia, que seria, caso o laudo dele dê 90%, os 1.250. Perfeito? Isso aí, para vocês terem uma ideia, mas é importante simular no papel. Nós vamos negociar com o cliente dessa forma. Vamos pedir uma cópia da fatura de energia para ele e vamos simular em cima dessa fatura de energia durante quantos meses nós vamos estar cobrando dele aquele percentual a mais de economia que ele está tendo. Se vai ser em 3 meses, 4 meses, 5 meses, enfim. Isso nós vamos estar avaliando. Ok? É importante vocês darem um pause agora nesse vídeo e processar essa informação, analisar de maneira crítica, simulando num papel, ok? Vamos lá, vamos continuar um pouco mais sobre isso. Tem situações em que o cliente ele precisa atualizar um laudo que é muito antigo. Por quê? À medida que vai passando o tempo, as empresas vão sofrendo variação no consumo de energia. Vamos imaginar que essa empresa tinha uma fatura de energia de 100 mil reais, há 2 anos atrás, antes da crise, o valor da fatura era 150, 180 mil reais, ok? E agora caiu para 100 mil reais. Então o consumo dele diminuiu muito. Isso pode impactar no percentual do laudo dele, ok? Da mesma forma, por exemplo, se ele fez uma expansão na empresa, digamos que ele construiu um refeitório, ou então construiu um barracão novo administrativo, ou diminuiu muito o número de funcionários, isso tudo acaba impactando no percentual do laudo e ele precisa atualizar esse laudo, para que ele não esteja se creditando desse ICMS de maneira indevida. Quando eu falo se creditar do ICMS, é deixar de pagar para a Secretaria da Fazenda aquilo que ele deve estar pagando, tá? Ok? Entrando um pouco no detalhe do ICMS, ele é o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Então vou dar um exemplo prático para vocês. Digamos que eu tenha uma fábrica de carros. Essa fábrica de carros, ela vende 1 milhão de carros por ano, tá? Vamos pegar um exemplo, vamos reduzir esse número. Vamos dizer que ela venda, pegar um número qualquer aqui, é claro. Digamos, vamos simplificar, 100 mil carros por mês, tá? Não vou nem pensar um número tão alto. 100 carros por mês, tá? Desses 100 carros por mês, ela teve uma receita de, vamos dizer, 500, um faturamento, tá? De, vamos pensar aqui, 2 milhões, tá? Desses 2 milhões, vamos imaginar que o ICMS representa 10% do valor total dessa venda. Então ela deve, para a Secretaria da Fazenda do Estado, tá? 10% de 2 milhões. 10% de 2 milhões são 200 mil, ok?
No entanto, ela pode se creditar e abater desses 200 mil, tá? Na forma de crédito, impostos que ela já paga em outras coisas, em outras compras, como por exemplo o óleo que ela utiliza, né, no processo de industrialização desses veículos, ok? Isso dá direito a crédito, assim como a energia elétrica, que também dá direito a crédito, perfeito? Então, por uma fatura de 100 mil reais, digamos que seja o valor da fatura dessa empresa, de 100 mil reais, e ela esteja em Santa Catarina, ela vai poder se creditar de um percentual, tá? Que no caso, digamos que ela se credite somente 80% de 20 mil, e ela vai abater esses 20 mil daqueles 200 mil que ela deveria pagar para a Secretaria da Fazenda, ok? Então, ao invés de pagar 200 mil para a Secretaria da Fazenda, ela vai estar pagando somente 180 mil, porque ela diminuiu os 20 mil que ela tem direito na forma de crédito, ok? No entanto, a Secretaria da Fazenda não quer que as empresas se creditem. Ou então, ela até quer, mas isso não pode ser de maneira excessiva. Por exemplo, digamos que essa indústria agisse de má fé e ao invés de se creditar de 80%, ela tivesse intenção de se creditar de, digamos, 100% desse ICMS, de 25 mil. Ao invés de pagar 180 mil para a Secretaria da Fazenda, ela estaria pagando 175 mil. E a Secretaria da Fazenda, por sua vez, estaria deixando de arrecadar daquela empresa 5 mil reais por mês, ok? Agora, vocês imaginem um estado com 70, 80 mil empresas. Isso tudo representa quantias muito grandes e que chegam a onerar a Secretaria da Fazenda. Por isso que ela acaba auditando essas empresas e verificando se esse laudo está ou não atualizado. Perfeito? Então, esse é o principal objetivo e é um discurso de venda que nós utilizamos quando a empresa já possui o laudo, e a maioria das empresas que tem uma fatura de energia muito alta já tem laudo, tá? No sentido da importância de eles estarem atualizando esse laudo, ok? E aí nós entramos com argumentos que estão relacionados a essa fiscalização da Secretaria da Fazenda. Aqui nós temos uma reportagem, nós enviamos para o cliente, que destaca uma fiscalização que foi feita pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, no finalzinho de 2013, ali no mês 4/11 de 2013, onde eles encontraram 880 contribuintes que estavam se creditando de maneira indevida, tá? E esse crédito indevido chegava a 162,8 milhões de reais. Então, com isso, tá, é um risco muito alto você ter um laudo desatualizado, que muitas vezes você pode estar gerando um passivo ao longo do tempo e pode muitas vezes se prejudicar e ter que devolver para a Secretaria da Fazenda esses valores, tá? E essa devolução acaba sendo necessária, né, com uma multa que pode fazer com que esse valor chegue ao dobro do valor arrecadado, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um processo, um auto de infração que foi feito no Ceará, onde a empresa se creditou de maneira indevida de R$ 913.221,31, ok? Durante essa fiscalização foi aplicada uma penalidade, resultando numa aplicação de multa que totalizou R$ 1.826.442,62, ok? Então, ou seja, a empresa não tinha o laudo ou se creditou sem laudo, de maneira indevida, enfim, algumas possibilidades, laudo desatualizado, tá? Que gerou essa multa que muitas vezes eles não estavam esperando, não tinham dinheiro em caixa para pagar esse passivo. E isso tudo nós alertamos quem? Durante a negociação. O dono da empresa, o responsável pela área fiscal, o responsável pela área contábil, tá? O pessoal da equipe de manutenção, tá? A pessoa com quem nós vamos estar negociando, ok? Então, é importante nesse momento vocês também anotar com quem nós negociamos. Sempre que nós fizemos um primeiro contato com a empresa, nós vamos geralmente cair numa secretária. Durante essa ligação, nós vamos entrar em contato e vamos pedir para a secretária para que ela passe a ligação para a área contábil da empresa.
ou a área fiscal, perfeito? Caindo nessa pessoa responsável pela área fiscal, nós vamos nos apresentar. Como que isso funciona? Vou fazer uma simulação de uma ligação nesse momento. Estou ligando para a empresa ABC. Alô, meu nome é Daniel, trabalho na empresa DM Perícia Elétrica. A secretária vai responder e tudo mais, com quem que eu gostaria de falar e tudo mais. Vou dizer, olha, preciso falar com a área contábil. Você pode passar a ligação para eles? Ela vai perguntar, ok, quem é? Sou Daniel, trabalho na área comercial da empresa DM Perícia Elétrica. Estou ligando de Curitiba. Ok. Ela passou a ligação. Nesse momento, eu tenho pouco tempo para atrair a atenção dessa pessoa. Ok? Aí nós temos um discurso de venda, um roteiro de venda em relação a isso. Estou só demonstrando como é que isso funciona. Então vou conversar com essa pessoa. Ela vai me passar o nome. Alô, quem fala? Digamos que ela vai me dizer, é Camila Camila. Vou dizer, Camila, tudo bem? Meu nome é Daniel, trabalho na DM Perícia Elétrica. Vou confirmar com a Camila se ela trabalha na área contábil. Preciso saber o que ela faz. Camila, você é da área contábil? Ela vai dizer sim. Ok. Camila, nós somos uma empresa de engenharia especializada em elaboração de laudo para crédito de ICMS na fatura de energia elétrica. Nesse momento, eu faço uma pergunta para ela. Camila, você já conhece esse trabalho ou essa possibilidade de estarem economizando com esse laudo técnico? E ela vai me dizer, sim, Daniel, já conheço. Hoje nós nos creditamos 80%. Nesse caso, se for em Santa Catarina, ela me falando isso, eu já sei que eles não têm um laudo técnico, ok? Se eles não têm um laudo técnico, o que eu vou fazer ela pensar? Vou dizer, Camila, legal. Vocês sabiam que hoje dá para recuperar percentuais bem maiores do que 80%? Nós temos diversos clientes que chegam a recuperar hoje 99% do valor da fatura de energia elétrica. Tá? Com isso, vocês podem estar aumentando esse crédito em 15%, né, e até mesmo 19% em relação aos 80% que vocês se acreditam hoje, podendo ter uma economia mensal muito grande. Temos clientes que chegam a economizar mais de R$5 por mês só nessa pequena diferença, ok? Qual que é o meu segundo passo nesse momento? Tentar descobrir com ela, muitas vezes eles não passam essas informações de imediato, tá? Eu tenho que gerar mais conexão, mais interação com ela. Qual o valor da fatura de energia? Quando ela me falar o valor da fatura, eu vou conseguir fazer uma simulação para ela, mostrando o benefício do quanto ela pode estar economizando, ok? Como isso funciona? Eu vou tentar perguntar para ela, Camila, mais ou menos quanto que vocês pagam hoje na fatura de energia elétrica? E ela nesse momento vai me dizer, Daniel, hoje nossa fatura é em torno de R$100 mil, ou em torno de R$50 mil, ou em torno de R$10 mil. O que eu vou fazer? Vou trabalhar com valores divididos na minha cabeça, tomando como referência sempre a fatura de R$100 mil. Se ela falar 50 mil, eu divido por 2. Se ela falar 25 mil, eu divido por 4. Ok? Porque eu já sei que por uma fatura de R$100 mil, se ele recupera 80%, ele está se acreditando de R$20 mil. Tá? E ele pode no máximo se acreditar de 25%. Então ele tem uma variação que é sair de um crédito de R$100 mil e chegar de R$20 mil e chegar a um valor próximo de R$25 mil. Ou seja, ele pode aumentar o crédito mensal dele para valores máximos de R$5 mil, porque ele nunca vai se acreditar 100%, ok? Então eu vou trabalhar o quê? Uma possibilidade dela estar aumentando esse crédito em mais R$4 mil, R$4.500 ao mês. E nesse momento eu vou simular com ela quanto que ela pode estar economizando em 12 meses e quanto que ela pode estar economizando em 5 anos, com um laudo técnico, ok? Anotem isso é extremamente importante. Se for necessário, voltem o vídeo e depois para entender essa situação, ok? Nesse momento, se a fatura for acima de R$20 mil, eu vou falar para ela que nós trabalhamos com a parcela da economia e que isso não gera custo para ela. O que eu vou dizer? Legal, Camila, hoje você tem uma fatura em torno de R$100 mil, você pode estar aumentando esse crédito mais
3, 4, 4.500, até quase R$ 5.000 após a elaboração desse nosso laudo técnico. E eu tenho uma boa notícia para você, Camila. Hoje, para empresas, né, como a sua, nós trabalhamos com contrato de risco. Como funciona isso? Nós vamos até a sua empresa, elaboramos todo o levantamento, toda a coleta de dados em loco. Após, retornamos, elaboramos a memória de cálculo e, caso a sua empresa tenha direito a um crédito acima de 80%, nós vamos cobrar de vocês somente uma parcela da economia em relação àquilo que vocês vão estar economizando após a elaboração do nosso laudo técnico. Ok? Então, o teu custo é zero, o teu risco é zero. Por quê? Caso a nossa equipe técnica vá até a sua empresa, faça esse levantamento e durante a elaboração da memória de cálculo constate que o teu percentual é abaixo de 80%, nós não vamos elaborar o laudo técnico e também não vamos cobrar nada de você. Então, ou seja, nós vamos cobrar somente se você economizar a mais em relação aos 80% que você já se acredita. Ok? Dê em pausa e volte essa informação para entender isso como funciona. Isso é extremamente importante. Nessa hora, nós vamos falar com a Camila que nós precisamos de uma cópia da fatura de energia elétrica dela para fazer um orçamento, tomando como referência o histórico de consumo dela. Ok? No entanto, antes disso, nós vamos enviar uma apresentação comercial para ela, formalizando isso tudo, destacando que nós temos diversos clientes a nível Brasil, empresas de pequeno, médio e grande porte, tá? Para que isso passe confiança na Camila em relação a ela estar nos mandando essa fatura de energia elétrica, essa cópia da fatura. Nesse momento nós vamos construir a autoridade e aí sim, através desse e-mail, nós vamos formalizar o pedido dessa fatura, explicando para ela toda essa situação, por e-mail. Ok? Após recebermos essa fatura, nós vamos estar elaborando esse orçamento e enviando para ela. Ok? O que é importante nisso tudo? Vocês entenderem que, para faturas acima de R$20.000, nós vamos usar um discurso em Santa Catarina, caso o cliente esteja recuperando somente 80%. Ok? Vamos considerar uma outra situação. O cliente já tem o laudo. Esse laudo foi feito há 5 anos atrás. Esse cliente está em Santa Catarina e vem recuperando hoje 95%. Ok? Nesse caso, nosso objetivo vai ser convencer o cliente que ele precisa atualizar o laudo. Por que atualizar? Porque a empresa dele antes tinha 1.000 funcionários, agora está com 500 funcionários. Reduziu muito o consumo dele nas áreas administrativas ou então na área produtiva, ok? Associado ao processo de industrialização. Nesse caso, nós temos que convencer o cliente de todos esses riscos que eu mostrei para vocês, que é a questão dele poder estar se acreditando de maneira indevida. Com isso, ter que devolver valores para a Secretaria da Fazenda. Ele pode estar gerando um passivo em relação a esse crédito que ele vem tomando hoje de 95%. Nessa hora, eu não vou falar para esse cliente que nós temos clientes que recuperam 99%. Porque senão, ele pode achar que os 95% dele estão conservadores em relação aos 99%. Tá? E aí ele pode pensar o seguinte: não, se eu passar por uma auditoria, eu contrato vocês para fazer um laudo que nós chamamos de laudo retroativo. Ou seja, é uma avaliação nos últimos 5 anos. Ok? E aí com isso, né, se a Secretaria da Fazenda me multar, eu faço esse laudo retroativo para provar para eles que eu tinha direito a mais de 95%. 95% é conservador, porque eu acho que eu poderia estar recuperando 98%, 99%. Digamos que ele pense dessa forma, ok? Então, para esse cliente que já tem um laudo, tá, antigo, nós não vamos falar que nós recuperamos percentuais até 99%. Não vamos trabalhar a possibilidade dele economizar mais. Nós vamos trabalhar o medo, ou seja, a possibilidade
dele estar se creditando de maneira indevida e ter que devolver valores, ok? Nessa situação, ok? Agora tem também o cliente que tem um laudo e recupera 80%, um percentual muito baixo. E nesse caso, a gente vai passar, aí vocês vão informar para esse cliente que vão passar para a área técnica para fazer uma análise e verificar se eles têm ou não uma possibilidade de estar economizando um percentual maior. E que nesse caso, vocês vão estar pedindo para que a nossa área técnica entre em contato com eles, tá? Nosso engenheiro responsável pela elaboração do laudo. Isso vai acontecer para clientes com faturas de energia acima de 10 mil reais ou 20 mil reais, ok? Faturas de pequeno valor, 5, 6, 7 mil reais, não vale a pena fazer isso. Então, nós vamos trabalhar sempre para esses clientes pequenos, a importância da atualização, mas com um laudo com um preço fixo, ok? Percebam o seguinte, falei algumas coisas que são extremamente importantes. Clientes que não têm laudo e recuperam 80%, clientes que têm laudo há 2 anos, 3 anos, 4 anos, e aí nesse caso nós precisamos convencer ele a atualizar esse laudo em função das alterações, ok? E dividir também em 2 grupos, clientes com faturas abaixo de 20 mil reais e clientes com fatura acima de 20 mil reais, ok? Se a fatura dele for abaixo de 20 mil reais em Santa Catarina, nós vamos passar um preço fixo para o laudo, caso ele esteja recuperando 80%. Se ele já tem um laudo e é abaixo de 20 mil reais, tá? Nós vamos passar um preço fixo, ok? Da mesma forma, nas 2 situações nós vamos passar preço fixo, ok? Tanto se ele recupera 80% ou se ele já tem laudo, no caso em Santa Catarina, perfeito? Abaixo de 20 mil reais. Acima de 20 mil reais, nós vamos ter 2 situações. Acima de 20 mil reais, ele recupera 80%. Nesse caso, nós vamos trabalhar com parcela da economia. Ou acima de 20 mil reais e ele recupera com um laudo que é antigo, há mais de 2 anos. Ok? Nesse caso, nós vamos trabalhar o medo e não a economia. Perfeito? Então tá, se vocês tiverem dúvida em relação a isso, tirem comigo, mas é importante vocês anotarem isso, ok? Isso em Santa Catarina. Vamos considerar agora, eu nem vou entrar no detalhe do estado do Paraná, que muda um pouco. Vamos continuar um pouco mais aqui para vocês entenderem como é que isso funciona na prática. A nossa primeira etapa, após o cliente aprovar esse orçamento enviado, é ir até a empresa, onde ela estiver, tá? E fazer um levantamento das cargas. Nesse levantamento, nós vamos mapear todas as áreas que pertencem ao processo de industrialização, e é importante vocês se familiarizarem, anotarem esses termos, tá? Industrialização, e aquilo que não pertence à industrialização, para que nós possamos chegar em uma relação percentual sobre o valor de energia elétrica que ele paga atualmente, ok? Nesse mapeamento, o que nós vamos verificar? Escritórios, iluminação externa, refeitório, vestiário, banheiro, isso tudo não dá direito a crédito de ICMS. Ou seja, essa energia elétrica que ele paga nesses locais, tá, ela tem incidência de ICMS. Ela não afeta o meu processo de industrialização. Agora, aqueles locais onde eu armazeno a matéria-prima, onde eu faço o estoque do produto acabado, onde estão as máquinas que vão transformar aquela matéria-prima num produto final, esses locais sim me dão direito a crédito. E esses locais envolvem o processo de industrialização, ok? Nós precisamos achar uma relação percentual entre essas 2 áreas, entre a parte superior e a parte inferior, que seria, que demonstra aqui nesse caso, nesse slide, o processo de industrialização. Então, somente as 4 fotos superiores me mostram áreas que não pertencem a esse processo de industrialização. Imaginem que toda energia elétrica que eu consiga desligar numa indústria sem parar de produzir, ela não pertence ao meu processo de industrialização. Vamos pensar a iluminação externa. Tá? Essa iluminação ela funciona à noite. E mesmo que eu tenha turno,
mesmo que eu tenha turno, ela não afeta a minha produção. Eu vou continuar produzindo, tá? Mesmo tendo turno, mesmo estando com essa energia ligada ou desligada. O meu refeitório também independe do processo de industrialização. Eu posso ter esse refeitório na própria empresa, posso ter o refeitório em um outro terreno, sendo um restaurante. Então, independente desse consumo de energia, ele não afeta a minha industrialização. Então, no refeitório, eu tenho que pagar ICMS. Ok? Então, o objetivo do levantamento de carga é mapear essas áreas para que nós possamos, durante a elaboração da memória de cálculo, fazer essa relação percentual, através de cálculos que são mais técnicos. Ok? A segunda etapa, nós vamos fazer já no escritório toda uma análise do histórico de consumo. Vamos verificar o consumo dele diário, o consumo dele semanal, o consumo dele mensal e o consumo dele nos últimos anos. Ok? Então, com isso, nós vamos começar a fazer essa avaliação visando obter uma relação percentual através de uma curva de carga, que é o consumo total, o consumo na área produtiva e o consumo na área que nós chamamos como extraprodução. Perfeito? Para quê? Com isso, nós possamos estar finalizando esse laudo e obter uma relação percentual entre a área produtiva, que nesse exemplo demonstra que representa 93,83%, e a área que não é produtiva, que nesse caso representa 6,17%, no qual nós chamamos de extraprodução. Perfeito? A quarta etapa é quando nós enviamos o laudo, juntamente com uma ART, uma anotação de responsabilidade técnica, tá? Para o cliente. Anotem isso, pessoal. Alguns diferenciais em relação ao nosso laudo técnico e como que nós enviamos ele. Tá? Nós enviamos uma via impressa e uma via salva no CD. Essa via tem que constar uma ART. Nessa ART, nós somos responsáveis técnicos por esse trabalho. Assumimos essa responsabilidade em relação às informações contidas no laudo. Ok? Diferenciais. Isso é importante vocês anotar para construírem o discurso de venda. Tá? Diferenciais. Nosso laudo técnico não tem prazo de validade. Nós não atualizamos ele a cada ano. Não vinculamos isso no cliente. Algumas empresas fazem isso, fazendo com que, se o cliente não atualizar durante o próximo ano, e em caso de uma auditoria, ele possa ser notificado porque o laudo está com uma data de validade vencida. Ok? Nós não colocamos data de validade, no entanto, o cliente tem que ser consciente da importância da atualização quando houver variação de consumo. Então, geralmente, nós mandamos um e-mail para o cliente depois de um determinado período de tempo, fazemos uma pré-análise junto com ele para verificar se é necessário ou não atualizar esse laudo. Ok? Outra coisa importante. O nosso laudo, ele sai como um laudo pericial, tá? Isso faz com que o nosso imposto seja próximo de 18%. Algumas empresas fazem essa RT não sendo um laudo pericial, e sim como se fosse uma atividade de manutenção. Isso faz com que essa empresa emita um serviço que não é um laudo pericial, uma atividade incompatível, e ela com isso consegue economizar muito em termos de imposto, fazendo com que o imposto caia de 18% para 6%, mais ou menos. Só que a empresa age de má fé com a empresa, com a indústria fazendo isso, e deixa o laudo passível de não conformidade também. Ok? Nós temos que explicar isso para o cliente. Outra questão que ocorre é que algumas pessoas, algumas empresas, emitem uma RT como pessoa física e não como pessoa jurídica. Hoje, eu posso emitir uma RT como pessoa física, no entanto, eu tenho e emito uma RT como pessoa jurídica, sendo o responsável técnico pela empresa. Ok? Então, isso faz com que o nosso custo se eleve também. Mas é uma garantia a mais que a empresa tem ao contratar o serviço dessa forma, pela responsabilidade
que nós temos em relação à informação prestada, ok? Caso vocês tenham alguma dúvida, podem me perguntar no decorrer algo mais sobre isso. E aí nós enviamos juntamente um slide que destaca outros serviços que nós também realizamos, que é a parte de vistoria e instalações elétricas, a parte de perícia, a parte de certificação, que tem o destaque do laudo para crédito CMS, gerenciamento e supervisão de obras. É importante vocês saberem como é que isso funciona também. Tá? O gerenciamento é quando o cliente vai fazer uma reforma, ou uma ampliação, quer construir um barracão novo, alguma coisa assim, e não tem nenhum engenheiro eletricista que trabalha para ele. Por quê? O custo desse profissional para a empresa, ele ultrapassa R$200 mil ao ano. Tá? Então uma coisa é o salário do profissional, outra coisa é quanto esse profissional custa para a empresa. Com isso, caso o cliente precise de uma obra pontual, ele vai contratar as nossas homem-horas somente para gerenciar aquela obra, aquela ampliação do barracão, aquela reforma na parte industrial, enfim. Isso tudo nós oferecemos em um pacote fechado, ok? Então nós vamos analisar caso a caso, identificando essa situação. Você vai anotar algumas informações básicas, que é o tipo de reforma que o cliente tem, e vai dizer para o cliente o seguinte: legal, tudo bem, seu Paulo, Maria, João, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a nossa área técnica, tá entrando em contato com vocês e lhe explicando um pouco mais como é que funciona esse tipo de trabalho. Tá? No entanto, vocês têm que saber responder o básico. Caso o cliente pergunte como é que funciona o gerenciamento, vocês vão dizer: é a gestão de uma obra que você, porventura, tenha em um determinado período de tempo, onde nós vamos acompanhar e fazer todo um trabalho, fazendo com que você tenha a melhor qualidade em termos de produto e o menor preço em termos de realização dessa obra. Perfeito? Consultoria. A consultoria é o seguinte: nós vamos estar vendendo para esse cliente uma meia-hora técnica mensalmente, ok? Isso pode ser mensalmente ou de maneira pontual. Tá? Vamos pegar um exemplo de maneira pontual. Um condomínio está com problema, entre em contato conosco e pergunta se nós podemos fazer uma avaliação. Ok, podemos. Vamos cobrar para esse condomínio uma hora técnica de vistoria. Tá? Hoje você já pode até anotar o valor da nossa hora técnica de vistoria é R$250 nesse momento. Tá? É um valor muito baixo ainda, porque é uma hora no cliente, meia hora para ir, meia hora para voltar. Ok? E temos mais todos os custos de impostos e combustível para a realização dessa atividade. Perfeito? Agora, existem indústrias que precisam, na realidade toda a indústria precisa de um engenheiro. Só que não de maneira permanente, durante os 22 dias úteis do mês, mas de maneira pontual sim. Então, no caso da consultoria, nós vamos estar fazendo contratos anuais ou bianuais com essas empresas, com o objetivo de fazermos visitas periódicas a essa empresa. Então, essa visita pode ser de que maneira? 2 visitas no mês, durante 4 horas, para que a gente possa fazer todo um diagnóstico da empresa, identificando oportunidades de economia. Perfeito? Dessa forma que nós vamos estar oferecendo a consultoria. Ok? Palestras técnicas. Isso aqui é muito importante e dá todo um posicionamento em relação aos serviços anteriores. Nós vamos fortalecer isso nos próximos meses, tá? Que seria a questão da realização de CIPATs. Tá? Como é que funciona isso em termos práticos? Nós vamos estar entrando em contato com as empresas, pedindo para conversar com a pessoa responsável pela CIPA, e essa pessoa é quem organiza a CIPAT, que é uma semana inteira com diversas atividades que visam conscientizar os funcionários sobre diversos riscos, e um dos riscos é a eletricidade. E nós vamos falar que nós realizamos esse tipo de trabalho, essa apresentação, né, em CIPAT, e hoje já temos cases em palestras de universidades, em Copel, BRF, enfim, todo o nosso histórico, e com isso nós vamos estar ofertando esse tipo de palestra com um valor que nós vamos definir conforme a nossa estratégia para cada cliente, ok? Laudo para adequação de NR10. Essa norma é uma norma do Ministério do Trabalho, tá? No qual é obrigatório todas as empresas
terem conhecimento e estarem adequadas a essa norma, ok? Nesse caso, se entrar alguma solicitação de NR10 para vocês, se vocês atenderem alguma ligação nesse momento que fale sobre esse assunto, tá? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão dizer, olha, eu trabalho hoje na área comercial, acabei de entrar na empresa e todo esse assunto está sendo tratado com o nosso pessoal da área técnica. Eu vou anotar seu nome e telefone aqui e vou pedir para que eles entrem em contato, ok? Nós hoje realizamos laudo de adequação NR10 e também consultoria para adequação, né, de maneira pontual ou vendendo hora técnica de consultoria para isso. Assim como também realizamos treinamentos de NR10, ok? Então a ideia é fechar uma turma para que a gente possa fazer esse treinamento e isso várias vezes ao longo do ano, tá? Vamos oferecer isso para as empresas também. Esses treinamentos podem ser aqui no nosso auditório ou então na própria empresa, sendo um curso in company, perfeito? Então assim, ó, essa questão da adequação de NR10, o que eu sugiro é que vocês tentem estudar um pouco mais sobre esse assunto, formulem perguntas que eu vou estar esclarecendo para vocês, tá? Não é uma coisa que nós vamos desprezar. Vocês têm que conhecer todos os serviços que estão nesse slide, ok? Por quê? Alguma pessoa em determinado momento pode fazer alguma pergunta para vocês, ok? A vistoria, eu comentei de maneira superficial no começo, ela está relacionada a uma visita no cliente. É muito próximo da consultoria, ok? Uma visita técnica. A consultoria, ela abrange não só a instalação elétrica, como também qualidade de energia, enfim, outros serviços, de maneira bem mais ampla, ok? A perícia em instalações elétricas, ela se aplica para prédios antigos, ou seja, instalações que já existem há 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, com o objetivo de identificar riscos com eletricidade, ok? Isso garante com que o síndico ou o dono de uma indústria não submeta as pessoas que vão estar circulando naquela área a um potencial de risco. Então, nosso objetivo é mapear quais são as coisas mais críticas e como que eles podem estar fazendo para adequar isso de maneira gradual, conforme, é claro, o potencial de risco. Perfeito? A certificação das instalações elétricas tem um vídeo no site que fala sobre isso. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para conhecer um pouco mais sobre esse serviço, ok? Assim como recomendo que vocês linkem todas essas informações que eu passei para vocês com aquilo que está escrito no nosso site, perfeito? Feito isso, vocês vão estar se familiarizando com todos os serviços que nós prestamos, ok? Vocês só podem vender aquilo que vocês compram. Então, se vocês entenderem o que eu estou falando e comprarem a ideia, vocês vão conseguir convencer os clientes durante uma negociação ou durante uma apresentação da importância da realização desse trabalho. Perfeito? Isso é extremamente importante, que vocês tenham o domínio disso tudo que eu falei, para poder estar conversando com pessoas que muitas vezes já são da área técnica, ou são donos de empresa, ou trabalham numa área de compras, ou são pessoas da área contábil, que têm muito conhecimento gerencial e estratégico. Então, para que vocês possam ter um bom posicionamento, nós precisamos ter um domínio daquilo que nós estamos fazendo. Perfeito? Para vocês entenderem a importância de serem efetivos naquilo que vocês fazem. Isso vai requerer que vocês estudem esse assunto e em uma linha do tempo é o que vai diferenciar cada um de vocês. Então, tem pessoas que podem demorar 1 ano para aprender isso tudo que eu falei, tem pessoas que podem escutar essa videoaula, sei lá, 5, 10, 15 vezes e absorver isso de maneira muito rápida, tá? Se tornando uma pessoa muito diferenciada em termos de negociação. Vocês podem perceber o seguinte, que hoje o bom profissional não é aquele que se limita somente ao aspecto técnico. Eu hoje sou técnico na empresa, mas também tenho que dominar a possibilidade de conseguir fazer uma videoaula, conseguir fazer uma apresentação, conseguir vender um determinado serviço, tá? E isso tudo vai além da parte técnica, que também já é muito ampla, onde eu tenho que estar me deparando com profissionais que têm muita experiência em determinados assuntos e preciso estar constantemente
me atualizando em relação às mudanças das normas técnicas. Assim como na área contábil a legislação muda, na área técnica também tem normas que vão sendo atualizadas. Perfeito? Então, se vocês querem fazer a diferença, sejam diferentes. É essa mensagem que eu deixo para vocês nesse momento. Perfeito? A minha proposta daqui para frente é que vocês façam um resumo disso tudo e apresentem esse resumo na forma de plano de ação em relação aos serviços que nós vamos colocar como estratégicos para esses próximos meses, ok? Que basicamente são posicionar a DM através de palestras em CIPATs, ok? Como que nós vamos atingir esses clientes? Hoje nós já temos uma base de clientes, basicamente temos que entrar em contato, fazer todo um controle dessas informações, verificar quando que vai estar ocorrendo essas CIPATs nas empresas, ok? E em cima disso, enviar um e-mail marketing para dar sequência nessas tratativas. Mas o mais importante disso tudo é vocês aprenderem sobre o laudo para crédito ICMS, que vai nos permitir chegar em grandes clientes, como é que nós podemos atingir esses clientes, ok? Entender um pouco mais sobre a questão do estado de Santa Catarina. Depois, mais à frente, eu vou explicar como é que funciona o estado do Paraná. É importante que nesse momento vocês entendam as possibilidades, mapeiem também essas possibilidades em Santa Catarina. E que vocês comecem a formular perguntas entre vocês no sentido crítico. Quais são as possibilidades que um cara da área de compra, quais são as perguntas que o cara da área de compra pode me fazer e como que eu tenho que quebrar essas objeções. Exemplo, ele vai me dizer que o meu serviço está caro. Como é que eu posso quebrar uma objeção em relação a isso? Ele vai me perguntar tal coisa. Como é que eu posso responder isso? Formulem perguntas que essa pessoa pode lhe fazer e também associem isso às dúvidas que vocês têm. Feito isso, eu fico à disposição de vocês para retirar essas dúvidas, ok? Então, nosso objetivo hoje é dar sequência nisso, formulando as dúvidas sobre os serviços que existem em relação ao laudo para crédito ICMS, também pensando em como que nós podemos posicionar a empresa através da CIPAT e como que nós podemos definir a nossa estratégia de marketing digital, né, através de LinkedIn ou Facebook, para posicionar a empresa através dos serviços de consultoria, que é a venda de homem-hora técnica, ok? Então vocês têm o quê? Um prazo para a realização desse trabalho, e aí no final disso tudo nós voltamos e vocês apresentam as ideias que vocês tiveram em relação a isso tudo, ok? Até mais, grande abraço, tchau, tchau.